Próxima chave que eu quero compartilhar, o próximo princípio que eu quero compartilhar, eu quero que você guarde no teu coração, porque ele vai gerar desconforto para alguns, mas ele vai ressignificar algo muito importante na jornada de fé de muita gente que está aqui. Você está comigo? Diga amém. Sabe, tem muita gente que tem medo de crescer, porque viu muita gente que quando cresceu se perdeu. É inconsciente. Tem muita gente que tem medo de prosperar, porque conheceu muita gente que quando prosperou se perdeu. Eu conheço pessoas, pastor, que quando o ministério deles floresceu, eles se perderam. Eu conheço pessoas que quando eles prosperaram na América, a família se dissolveu. E a gente acha que é perigoso crescer. Mas eu quero te lembrar que tão perigoso quanto crescer, ou às vezes até mais perigoso do que crescer, é você não se tornar o que Deus te chamou para se tornar. Porque é nesse lugar que a gente começa a ser vítima da comparação, da inveja. É nesse lugar que a gente começa a semear desonra, desabilitar a unção do ambiente em que a gente está. Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu liberar um princípio, guarda isso aqui. Da mesma forma que a honra estabelece um ambiente sobrenatural, a desonra desabilita a unção. A Bíblia diz que Jesus na sua terra, na sua cidade natal, não pôde fazer muitos milagres, porque não criam que ele era quem dizia ser. Irmão, a Bíblia não está dizendo que Jesus não quis, não é uma vontade. A Bíblia está dizendo que Jesus não pôde, é um impedimento. A desonra cria um impedimento, a desonra desabilita a unção. Alguém está comigo? Diga amém. Qual é o problema de crescer? Você vai ter que lidar com o crescimento. Mas qual é o problema de não crescer? Você vai ter que lidar com a comparação, com a inveja, com a dor, você vai ter que lidar com muitas coisas que são tão difíceis quanto o crescimento. Então pega essa chave aqui, você está comigo? Diga amém. Quando roubamos a glória de Deus, você rouba a glória de Deus quando você não se torna tudo que Deus te criou para ser. Quando roubamos a glória de Deus, roubamos a glória de Deus quando não nos tornamos tudo que Deus nos chamou para ser. Você não rouba a glória de Deus quando você se torna grande e esquece dele. Você rouba a glória de Deus quando você prefere ser pequeno do que se tornar tudo que Deus chamou para ser. Como Davi roubaria a glória de Deus? Se Davi falasse, não, eu não quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu não quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, eu não quero ver o cumprimento das promessas que o Senhor estabeleceu sobre mim, eu prefiro permanecer no lugar onde eu estou, eu prefiro me diminuir para caber. A glória de Deus na história de um homem foi apagada porque alguém não se tornou quem Deus te chamou para ser. Você está vendo nesse LED uma borboleta ali voando? Ela não rouba a glória de Deus quando ela se torna o mais belo que ela poderia ser. Ela rouba a glória de Deus quando ela prefere rastejar ao invés de voar, porque tem medo de crescer. Quando você rouba a glória de Deus, quando Deus te chamou para ser um avivalista e você prefere ser um empresário que não traz a glória de Deus para a tua empresa. Quando Deus te chamou para ser um homem de família e você prefere ser um menino traindo a tua esposa e tendo relacionamentos paralelos àquele que você fez uma jura no altar. Quando você rouba a glória de Deus, quando Deus chamou para ser pai de multidões, mas você nem começa um GC na sua casa, porque um dia na semana servindo a igreja de Jesus pode quebrar o teu conforto de todos os dias poder fazer algo confortável na sua casa sem ter que se expor ao chamado. Quando você rouba a glória de Deus, quando você prefere gastar com um sapato ou com um tênis aquilo que você nunca derramou no altar como uma primícia, uma oferta, um dízimo, quando roubamos a glória de Deus, quando preferimos viver aquilo que não gera desconforto do que nos lançarmos no desconhecido de Deus, que nos leva para um lugar mais alto, mais poderoso. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Irmão, como 2024 vai ser o melhor ano da minha vida? Quando eu me tornar aquilo que Deus me chamou para ser. Existe uma agenda de Deus para você nesse ano. Deus estabeleceu lugares, Deus estabeleceu conexões, Deus estabeleceu alianças, Deus estabeleceu recursos. Existe um projeto de Deus para esse ano. Então, antes de estabelecer a tua agenda, consulte a dele. Deus tem pensamentos que são mais altos que os nossos. Deus tem caminhos que são melhores que os nossos. A palavra de Deus diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, a gente olha para um ambiente, a gente percebe que uma árvore frondosa que daria sombra para muita gente se torna um objeto estético
que está só enfeitando a prateleira de alguém. É nesse lugar que você se coloca quando deixa de se tornar quem Deus te criou para ser. Fico imaginando a quantidade de avivalistas que Deus chamou e não disseram sim para o seu chamado. A quantidade de homens de Deus que foram chamados e não disseram sim para o seu chamado. Quando a gente olha para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, a Bíblia não numera ali, não lista ali, não cita ali a quantidade de homens que Deus chamou. A Bíblia lembra da quantidade de homens que responderam o chamado que Deus fez. Hebreus 11 poderia ser 3 vezes maior, 10 vezes maior, 40 vezes maior, se todo homem que Deus chamou tivesse dito sim para o chamado que recebeu. Mas por que a Bíblia não cita todos que ele chamou? A Bíblia só cita aqueles que ele respondeu. Porque a história não perde tempo para lembrar de quem não teve tempo com Deus. E como foi a história de, sei lá, fala alguém aí, fala algum nome que não está na lista de Hebreus 11. História de Diego, está em Hebreus 11? Não, por quê? Porque se algum Diego foi chamado naquele momento, certamente não respondeu, a Bíblia não se lembra dele. Por que a história não fala de Josafá, ou não fala de algum outro nome que a gente não lê em Hebreus 11? Porque mesmo que tenha sido chamado, não correspondeu ao chamado que teve, mas José é citado, Daniel é citado. Pergunta que a gente precisa fazer nesse 2024 é: se Deus está me chamando para algo, se Deus está me confiando algo, como que vai ser meu 2024? Vai ser segundo a agenda de Deus ou vai ser segundo a minha agenda? Irmão, 2024 é o primeiro ano da minha vida em que eu não tenho uma picture em relação ao que eu vou viver no próximo ano. 1º de janeiro de 2024, eu, a Kezinha e o pastor Rony Oliveira, o profeta Rony Oliveira, a gente entrou numa sala, a gente ficou quase 1 hora lá e eu falei: profeta, eu queria muito que você orasse por mim, porque eu estou angustiado, eu estou em cólicas. Ele falou: o que está acontecendo, Fernandes? Eu falei: é o primeiro ano da minha vida que eu não tenho uma imagem sobre o que Deus vai fazer no próximo ano. E eu estou em crise porque Deus me usa como um homem visionário. Então eu sempre aponto uma visão e quem está junto comigo persegue ela. Eu sempre entendo de Deus uma visão e a gente vai com convicção atrás dela. Mas pela primeira vez eu não tenho uma visão clara sobre esse próximo ano. E ele diz: você é a segunda pessoa que fala isso comigo e eu estou vivendo a mesma crise. Tem 10 dias que eu só vejo uma tela em branco e Deus não comunicou nada sobre 2024. Mas eu tenho uma palavra para você, que foi a palavra que o Senhor me deu. Todas as vezes que Deus não mostrou algo para algum homem de Deus, é porque Ele quer levá-lo para um lugar de dependência ainda maior. Quando Ele disse para Abraão que era para sair do lugar que ele estava, Ele não disse para onde ele iria, Ele só disse onde não deveria mais permanecer. 2024, Fernandes, eu creio que vai ser um ano de total dependência de Deus. Dependeremos dEle para tudo. E eu quero declarar em nome de Jesus: se você se sente confortável em estar nesse lugar de total dependência de Deus, vão ter meses que você não vai saber o que fazer no dia seguinte, mas não vai faltar direção. Vão ter momentos que você não vai saber se é para fechar ou não esse negócio, se é para entrar ou não nessa sociedade, se é para investir ou não nesse mercado, mas não vai faltar direção. Nem que Deus te diga no último minuto antes de assinar o contrato, ou que Deus te alerte no último momento antes de você entrar em algo, não vai faltar direção. E nós vamos declarar: se você recebe isso, se você crê nisso, levante suas mãos, declare e diga: Pai, diga, nenhuma mão vai se levantar, nenhum pé vai se mover, diga, sem que haja uma palavra tua. 2024, eu e a minha casa escolhemos depender do Senhor para tudo. Diga: se o Senhor disser vai, iremos. Se o Senhor disser pule, pularemos. Se o Senhor disser espere, esperaremos. Diga: mas não faremos nada sem que haja uma direção tua. Diga: eu e minha casa pertencemos ao Senhor, confiamos no Senhor, descansamos no Senhor, aguardamos no Senhor, e nós vamos viver pelos olhos da fé ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, irmão, pelo amor de Deus, libera um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quando você rouba a glória de Deus, você rouba a glória de Deus. Quando você escolhe não se tornar aquilo que Deus te chamou para ser, você rouba a glória de Deus. Quando Deus te confia uma família, você prefere ser um menino solteiro por anos. Você está com 40 anos, você ainda não decidiu se quer casar ou não. Você está namorando há 10 anos, há 7 anos, você ainda não decidiu se quer ir para o altar ou não. Você vive dando desculpas para se posicionar, irmão. Roubamos a glória de Deus quando queremos viver na terra do nunca. Roubamos a glória de Deus quando não assumimos responsabilidades. Roubamos a glória de Deus quando vivemos adiando um chamado. Você não adia uma viagem, você não adia uma compra, você não adia um consumo, mas vive adiando um chamado de Deus. Quando eu terminar essa casa, eu me envolvo com a igreja. Quando eu terminar a faculdade, quando meus filhos se criarem, eu me envolvo com as coisas de Deus. Não, você não tem tempo para perder, porque Deus te chamou para viver hoje algo com Ele. Então não adie aquilo que Deus te chamou para viver hoje. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais... Dois vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.